Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tech Talk. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Pedro, que é cofundador e CEO da Zipia. Ele foi diretor e vice-presidente da Queen Street. A gente vai entrar em mais detalhes aqui ao longo do papo, para não ficar passando ficha corrida. Mas tudo bom, Pedro? Tudo jóia, Mir. Obrigado por ter a gente aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer no mesmo grau aí dos anteriores, né? A barreira legal. é alta. Não, que é isso. Eu já conheço o Pedro há bastante tempo e o cara tem histórias muito interessantes para contar, mas também estruturou uma empresa bem interessante e que eu fico brincando com ele, que eles são os únicos caras do mercado que não vendem lead. Então algumas pessoas falam, você precisa comprar lead, vai lá na Zipia. Não, a Zipia não é o cara que vende lead. Depois ele briga comigo. São os caras que vendem conexão, isso tem um valor muito, muito maior. Ele vai explicar isso aqui pra gente. Pedro, vamos puxar aqui pro nosso papo pra gente poder aproveitar bastante. Bora. Cara, você é formado em engenharia elétrica, como é que você foi parar em marketing digital? Cara, tem muito a ver, na verdade, né? Na verdade, eu fiz engenharia elétrica porque eu sempre gostei de computação, né? Eu sou programador desde os 13, na época que não tinha internet ainda, inclusive, né? Começar a falar a minha idade aqui, né? Programava em quê? Que linguagem? Cara, começar com Basic, né? Depois eu fui para Delphi, que é Pascal, né? Aham. Fiz muita coisa durante a faculdade, inclusive uns trabalhos para Sabesp e tal. Legal. Mas depois que eu me formei, aconteceu que durante a faculdade eu acabei indo mais para a linha de administração. Meu último ano já foi um estágio na Bain Company, que é uma empresa de consultoria, né? Estratégia, como a McKinsey, PCG. E aí já caí para a parte mais de administração de forma geral, né? Tá. Um pouco de finanças, um pouco de marketing e tal. E, bom, contando um pouco da história, né? Então eu entrei na Bain aqui no Brasil, trabalhei no México, em Londres, fui fazer meu MBA, né, em Filadélfia, lá em Wharton, e eu, bom, quis voltar para tecnologia, e aí eu migrei para o escritório da Bain no Vale do Silício, né? Então fui morar em São Francisco. Nesse período que você passou por esses vários países, não era em tecnologia que você atuava lá na Bain? Não, a Bain, ela é mais generalista, né? Então Aham. vai dos mercados. Então no Brasil eu trabalhei com o setor automotivo, eu trabalhei muito com agricultura, trabalhei com internet até, porque eu entrei no primeiro boom aí, 99, 2000, a gente Uhum. fez muito plano de negócios para a empresa de internet, é, mas era muito do mercado, né? Então por isso que eu queria inclusive ir para o Vale do Silício, que ali sim eu ia trabalhar com empresa de tecnologia. No Brasil já era mais difícil, né? Entendi. E, enfim, então... E foi exatamente isso, porque a Bain, na verdade, no Vale do Silício é a mais forte de todas, né? É bem maior que a McKinsey e a BCG, inclusive. Então foi perfeito, né? Eu não sabia. Esse mercado de consultoria se mede muito regionalmente, né? E aquela região da costa oeste, a Bain é líder de mercado. Então, assim, todos os nomes que você conhece que trabalham com consultoria, a Bain está trabalhando lá, né? O praxe da indústria é não falar nome de cliente, né? Mas Uhum. eu fui exatamente trabalhar, assim, projetos de estratégia para alguns desses nomes que você já ouviu, né? Foi Quando exatamente o que eu pensa queria em Vale do fazer. Silício, lembra deles, né? Sim, Exatamente, sim. exatamente. E aí, em que ano que foi isso? Que ano que você foi pro Vale do Silício? Eu fui em 2005. Tá. E dali você já não voltou pro Brasil morando, né? Já tô lá desde Desde então. então. Desde então. E quais foram esses primeiros projetos e em que momento que você vai pra Queen Street? Então, eu passei mais 3 anos trabalhando lá, né? Eu fiz projetos desde estratégia para algumas empresas de tecnologia, até algumas coisas mais operacionais, algumas coisas bem variadas. Eu trabalhei com empresas de impressoras, eu trabalhei com empresas de consultoria de tecnologia, algumas que faziam coisas mais entrando para mobile. Teve uma gama bem interessante ali. Mas aí foi isso, né? Assim, na verdade, também, ao mesmo tempo que eu entrei em consultoria no Brasil, muito que eu queria exatamente trabalhar essa coisa de consultoria, de trabalhar em vários projetos, aprender, eu sempre gostei disso, Sim. né? E eu sempre fiz bem isso, né? Eu lembro que tinha um chefe que virou, assim, no começo, primeiro ano, depois falando assim, Pedro, você tem todos os traços, né, de consultor, você é bom analiticamente, você é bom com o cliente, não sei o quê. Não sei se exatamente isso como que chama? Um Um elogio, elogio. porque eu gosto de meter a mão na massa, sempre gostei.
Mas também com essa experiência toda, né, indo para outros países, MBA, etc, foi tudo bem, mas chegou um ponto que eu falei, não, eu quero realmente meter a mão na massa. E aí, depois de 3 anos mais ou menos também, eu fui para essa empresa chamada Queen Street, que é pouquíssimo conhecida, porque o CEO é um cara super low profile, né, que ele chama, é um cara que não faz muito barulho, era um cara ex-militar, né, ele foi comandante submarino nuclear, depois ele foi para McKinsey, foi para Procter, foi para... Ele era sócio de fundo de venture capital na década de 90, e aí ele viu a internet começando, eu falei, não, mas a internet para marketing é muito melhor do que os outros canais, né? Isso é óbvio pra gente hoje. Você É. pode segmentar, qualificar, mas ele como investidor na época não viu ninguém, tá? Ele lançou a Queen Street, que era uma empresa, falou, não, vamos pegar toda essa inteligência que você pode fazer, né? E vamos aplicar isso como um canal de aquisição de clientes. E, a Queen Street, na verdade, é líder de mercado em vários setores, começando por seguros, né? Como eu falei, ninguém conhece, mas as grandes seguradoras são todas clientes da Queen Street. As maiores investem mais com a Queen Street do que com o próprio Google, porque a Queen Street tem capacidade de ser mais granular. E eu conto essa história um pouquinho porque a Zipia é um spin-out da Queen Street. Sim, sim. A Queen Street, ela começa com seguros? Não, a Queen Street começou, assim, como toda startup, né? Tem todas aquelas histórias. Então, assim, a saída, né? O Doug, chama o fundador, que ainda é o CEO, né? Tá. Quando ele olhou, ele falou assim, bom, a gente vai fazer um trabalho aqui usando a tecnologia para segmentar cliente, ir atrás e tal. Lembrando que em 99, né, isso, não tinha Google Ads, não existia mídia social, Facebook, nada disso, né? Então, campanha era assim, ligar para os caras dos sites e fazer parceria, assim, né? Quem é o público que entra no seu site, né? Você meio pesquisa mesmo para tentar definir um perfil médio e saber onde que você coloca o dinheiro em cada um. E no caso, né, com o Street, inclusive, não começou nem com sites próprios. Então, uma vez definido quem era o perfil, eles iam atrás de onde fazer. Isso, né, um Onde pouco... esse cara frequentava, sim. Isso, e isso é um pouco marketing tradicional, né, de forma geral. Você define seu persona, né, Aham. e vai atrás de onde é que eles estão. A Queen Street, na verdade, começou vendendo alguns produtos que eram produtos de alto valor, porque tudo custa meio caro, né? Não dá para fazer com coisas que custam R$ 2, R$ 3, porque aí a conta não fecha, né? Mas você fazia uns produtos de coisas de queda de cabelo, os negócios que eram assim, super especiais, mas de alto valor. Aham. Até que um dia uma universidade virou para a Queen Street e falou assim, estava começando o EAD, né? Nos Estados Unidos o EAD realmente não tem o presencial, ele é puro digital, sempre foi, né? Para faculdade mesmo. Tá começando a crescer muito. E aí uma universidade virou pro pessoal, vocês fazem geração de lead para educação? Claro, fazemos, obviamente, né? Então, educação, na verdade, foi o Muito bom. primeiro grande setor onde realmente a empresa deslanchou. Sim. E aí as coisas foram evoluindo naturalmente, eles entraram em seguros, dominaram os seguros. E, na verdade, até recentemente, eles pararam de trabalhar com educação, focam mais em serviços financeiros, seguros, financiamento, e alguns outros produtos ali. E também home services, que no Brasil é um mercado um pouco diferente, mas lá é um mercado gigantesco, né? Então, pensa assim, conserto de telhado, até encanador, etc., mas serviços mais parrudos, janela, hot tub, uns negócios assim, mas é um mercado gigantesco também, e eles também atuam. E aí você entrou na Queen Street e já veio para abrir mercado no Brasil? Não. Você Não, ficou. não, com isso não tinha Brasil na época que eu entrei, né? Eu entrei para trabalhar exatamente em serviços financeiros, né? Na época a educação ainda era maior, a gente estava montando um time próprio. E inclusive a gente está começando a trabalhar com seguros, né? A gente fez uma série de aquisições ali, né? Insurance.com, por exemplo, que era uma corretora, e a gente comprou, não para ser corretora, a gente comprou o site, comprou a tecnologia, carinsurance.com era outra. E eu participei de todas as aquisições e a gente foi crescendo. Então, começando com esse mercado americano. Depois de 2 anos que eu estava lá, que o pessoal falou, vamos expandir para outros mercados, né? Índia, América Latina, e aí incluindo o Brasil, e aí me chamaram para vir abrir aqui. Você já tinha tido, na BEM, você já tinha tido algum contato com o mercado de seguros? Não, Você nenhum. foi conhecer mesmo na Queen Street? Sim, sim. Legal. E vindo para o Brasil, como que foi aí essa... Empreender, né? Foi. Empreendedorismo, né? Foi totalmente, foi totalmente. Eu brincava, né? E a minha mulher trabalha muito com empreendedores, né? Começando do zero mesmo. Eu brincava, falava, meu fundraising é passar a mão no telefone, ligar pro CFO e falar assim:
escuta, bota mais dinheiro aqui na conta que eu tô precisando, né? É o fundraising mais fácil que tem. Mas foi muito interessante, realmente foi criado do zero. A gente começou com educação, trabalhando com a Croton, com Estácio, Cruzeiro, né? Esses grandes grupos educacionais, Aham. fazendo campanhas de internet para achar esses clientes que é exatamente o modelo americano. Mas foi muito interessante que, assim, primeiro que no Era captação de aluno, né? captação de Basicamente. aluno, Ah. captação de aluno, para faculdade, Uhum. basicamente. E primeiro que aqui ninguém estava acostumado, não tinha estrutura, né? Então, enquanto nos Estados Unidos o produto é basicamente um lead, ou seja, porque as faculdades já tinham uma estrutura comercial acostumada a trabalhar com isso, a gente chegou aqui e não tinha muito isso, né? Então, você vai no site da faculdade, você faz lá a inscrição no vestibular, né? Sozinho. Um lead é uma pessoa interessada, ele está um passo antes, tipicamente, né? Então, as estruturas comerciais não estavam muito acostumadas. E ele é um misto entre inbound e outbound, né? Porque os call centers estão acostumados a receber as ligações só, né? O inbound. No caso do lead, a gente vai lá, captura a pessoa, ela passa para alguma coisa. Ela é um inbound no sentido de que o consumidor pediu aquela informação. Sim. Mas ele é um outbound porque se você, como o call center recebeu, você tem que ligar para a pessoa. E esse misto o pessoal não estava muito acostumado. A estrutura, né? Pode parecer bobo, mas não encaixava É. muito bem. Aí a gente, em educação, acabou montando o call center para fazer isso, porque a gente viu que se a gente simplesmente gerar a demanda na internet e mandar para as faculdades não era suficiente. Então a gente A conversão deles não era boa. não era, porque o cara botava isso no discador, ligava no dia seguinte, e aí a taxa de contato era baixa, e a conta não fechava. Sim. Falando, tudo bem, faz o seguinte, a gente monta uma operação e a gente liga para as pessoas e aí a inscrição no vestibular ela é assistida. Assim, os nossos operadores no call center estavam literalmente no site da faculdade Preenchendo preenchendo aquele aquele. formulário pelo lead, pela Exatamente, pessoa. exatamente. Caramba. Só que tem uma diferença muito grande, a gente mede tudo isso, né? Então, assim, se você pergunta, né, você dá pro consumidor uma opção dele ir sozinho na internet, ir lá e preencher aquele formulário de inscrição no vestibular, né? Tá. Onde ele tem que escolher o curso, ele tem que escolher a praça e tudo mais. Ou você bota ele para falar com alguém, a conversão é de 4 a 7 vezes maior quando você bota ele para falar com alguém, né? Porque é uma conversa assistida. Às vezes a pessoa assim, não tem certeza do curso, não tem certeza de quais são as opções de local. Putz, mas está muito caro. Tem essa outra opção aqui, tem tal financiamento. E só de Então, falar, talvez ela pense um pouco sobre as coisas. Ela toma a decisão falando, né? Não é que totalmente. alguém resolve o problema por ela, né? Totalmente. Claro que também tem, né? O Sim. o pessoal era treinado para ajudar e, claro, também, né, fomentar ali, né? Aham. Então tem um papel óbvio isso. Mas era muito grande. E é curioso, né? Porque você pergunta para o consumidor, né, Alice, você quer falar com alguém ou você quer fazer sozinho? A pessoa fala, eu quero fazer sozinho. Sim. Mas na hora que você bota falar com alguém, O resultado é o melhor. resultado é melhor. E aí a gente vai falar depois de seguros, né? E Sim, essa coisa, sim, obviamente, não é só para educação, né? Isso sim. vai valer para As tudo que é. pessoas são as mesmas, né? Então, o Claro. mercado muda muito pouco. Legal. E aí, em que momento entra seguro no Brasil? Aí em 2015 a gente pegou o Simon, que hoje é o nosso CTO, né? Aham. Já tinha começado, né? Ele começou na Europa fazendo uma geração de lead e tal, e aí veio pro Brasil. Ele já era da Queen Street. Não, ele não era. Então o Simon fez uma outra empresa chamava Vem. Tá. Ele começou na Europa, fez algumas coisas, veio pro Brasil também, montou aqui e tava começando a trabalhar com seguros e serviços financeiros de forma geral. E aí eu ainda enquanto Queen Street, né, fizemos uma aquisição, trouxemos o Simon e o time, o Daniel, inclusive, também, que é o terceiro co-founder do time, para Queen Street, né? E aí a gente começou aí, né? A estratégia original era sempre trabalhar com as seguradoras, que é a mesma estratégia que a Queen Street tem nos Estados Unidos, né? E, obviamente, é uma outra estrutura, né? Você servir a seguradora, né, versus uma fragmentação Uhum. de corretores e tal. E a gente trabalhou, fez isso foi caminhando e tal. Mas o que a gente. Bom, enfim, 2015 foi isso, né? 2017 a gente até fez a compra do site da Smart. A Smart que era uma corretora online, né? Como é a Minuto, como foi algumas outras, né? Eu Ah, até ouvia bastante essa dúvida. Quando a gente estava falando antes da mudança para Zipia, né? é, Eu é, ouvia bastante o pessoal falando, não, mas eles são uma corretora. Eu é, falo, não são uma corretora. Não, mas a Smart era uma corretora. é, Então, acho que é um bom ponto, né, para é, explicar. vou. Então, a gente basicamente.
a gente saiu da Queen Street em 2020. Quando a gente fez a saída, a gente falou, poxa, Smartcha é um nome legal, ele é um pouco mais reconhecido, vamos adotar a Smartcha. Mas assim, como empreendedor, foi um negócio, né? Falou, ah, legal, a gente pensou ali e fez. Tá, peraí, só deixa. Só pra. Vocês saíram da Queen Street. A Queen Street saiu do Brasil, é isso? A Queen Street saiu do Brasil. A E- gente vendeu a parte de educação para o pessoal lá do Eu Quero Educação, né? Tá. Que tem o Quero Bolsa. E eu e o Simon, né? O Daniel falamos, vamos sair, vamos fazer. Porque, bom, acho que a gente está dando algumas voltas, né? Mas Sim. o negócio dos seguros foi o seguinte: a gente começou tentando trabalhar com as seguradoras não tinham estrutura, não tinham exatamente é, é, o papel, né? E aí a gente estava trabalhando também com corretor, sempre trabalhamos um pouco com corretores também. Mas o que a gente percebeu, né, nesse tempo trabalhando com os corretores, é que não adiantava a gente só fazer a qualificação do lead. Por mais qualificado que fosse o lead, a maioria dos corretores, com pouquíssimas exceções, não tinha uma estrutura para fazer um trabalho comercial, assim como era um pouquinho a Que era aquele. educação, né? Exato. Mas no caso de seguros, não fazia sentido a gente ter um call center, porque não faz sentido a gente fazer um esquenta com a qualificação e depois passar para o corretor. O corretor já é a pessoa que vai fazer. Uhum. Então, ao invés de fazer um call center, né, o que a gente acabou montando, né, o que a gente percebeu que faltava, né, enquanto Queen Street, era uma plataforma para ajudar o corretor a fazer essa venda. Tá. E aí foi olhando essa realidade que são, puta, tem esses milhares, né, de corretores, né, milhões de consumidores que querem acessar os corretores. Todos os corretores estão vendo a internet, né? Há anos que a gente ouve, poxa, a internet, os consumidores estão lá, mas muito corretor vai lá, faz um Google Ads, faz uma campanha de Face, quebra a cara, gasta dinheiro, não consegue fazer direito, né? A Uhum. conta não fecha. A gente falou, esse espaço está aqui, e inclusive não é só no Brasil, né? A gente já viu muito dessas pesquisas da própria McKinsey, mostrando a resiliência aí dos corretores na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, né? A gente vê as insurtechs que foram aos Estados Unidos se propondo a fazer a venda direta e aí vendo que não Não funciona bem funciona. assim. Isso a gente sempre acreditou, né? Que esse é um produto que precisa de assistência, né? Até o que a gente está falando lá de Uhum. educação. Então, nunca foi estratégia nossa achar que ia fazer tudo online. E também nunca foi estratégia nossa ser a pessoa que vende. A gente entende que o nosso papel é empoderar quem já sabe fazer isso, né? Legal. E aí o spin-out, na verdade, né, que a gente chama, foi exatamente montar essa plataforma que a gente vai falar um pouco mais depois, eu Uhum. acho, né? Essa plataforma para o corretor poder fazer isso. Então, né, mas voltando, então o negócio da história dos nomes foi que em 2017 a Smart, a antiga corretora, né, parou de operar e a gente comprou o site, Tá. né? A gente não comprou a tecnologia nem a corretora, a gente comprou o site. E continuamos ali como Queen Street ainda operando esse site. Quando a gente saiu, né, da Queen Street, obviamente, isso faz parte do pacote que a gente levou e a gente achou que Smart era um nome legal para a gente continuar operando. Acho que ele soou bem, a gente gostou de tudo, né? Só que aí aconteceu exatamente o que você estava comentando. Falei, pô, vira e mexe, né? A gente não fez quase nenhum marketing ainda, a gente vai começar agora a fazer um pouquinho mais, né? Mas muito hoje é basicamente boca a boca o que a gente tem, né? Então toda vez que a gente chegava num corretor, não falei, mas Smart, vocês são corretores. Vocês são concorrentes meus. É. Não, não, a gente não é corretora. A Smart antiga, o site é nosso, a Smart antiga era uma corretora, mas a gente não é mais. Aí, depois de alguns meses, a gente percebendo que estava mais desgastando, falou, não, vamos trocar. E a gente trocou para Zipia para poder, né, Criou separar um as nome novo. coisas. Exato. É. E, Pedro, eu brinquei, mais ou menos, brinquei no começo, né, sobre lead, conexão e tal. Eu acho que isso tem a ver também com a plataforma que vocês criaram. O que que é a diferença, assim? O que que a Zipia hoje se propõe a fazer? O que que é diferente eu ou eu, corretor, filho dele manja ali de marketing digital e vai começar a investir uma grana lá no Google Ads e tal. Assim, qual que é essencialmente a diferença do trabalho que vocês fazem da simples captação de lead, né? Na verdade, são dois pedaços, né? E eles são muito complementares. Tá. A gente até tem, tá? A gente vende leads para alguns clientes que têm sites muito estruturados e coisas muito específicas. Inclusive, a gente nem sequer faz o lead, a gente passa o consumidor para o site deles. Mas o que a gente tem realmente apostado muito, que a gente vê que funciona muito bem, é essa a plataforma que a gente chama de Connections, estava falando, né? Sim. Então,
na verdade, são dois pedaços que eu estava comentando. Então, o primeiro pedaço é a captação e a qualificação desse consumidor, né? Então, a gente tem sites próprios, como o seguroauto.org, o smart.com.br, o plano-de-saúde.net, alguns outros. A gente faz parceria com sites, como alguns pouco conhecidos, como o Doutor Multas, por exemplo, mas que estão no entorno, né? Seja venda de carros, seja serviços, etc. Enfim, nosso primeiro trabalho é, primeiro, capturar esse consumidor que está procurando ou pode estar interessado no seguro, e aí tem um processo, fundamentalmente, através de perguntas, para a gente qualificar. Então, por exemplo, se a pessoa não tem o carro ainda, a gente não está qualificando. Se o cara tem um carro a mais do que uma certa idade, né, a gente define como um segmento X, né? Uhum. A plataforma toda, na verdade, ela é feita exatamente para granularizar e permitir segmentações do jeito que você quiser. Ah, essa parte de captura e da inteligência é a parte que a própria QuickStreet, na verdade, já faz, né, há mais de 2 décadas, no caso. Mas é o que eu estava falando. Então, assim, no começo, a gente faz essa parte toda, depois fala assim, Mir, legal, você tem lá um HB20 2019, etc, etc. E a geração do lead é legal, então me passa aqui seu nome, seu telefone, né? Agora espera aí que alguém vai entrar em contato com você, né? E aí, da outra ponta tem o corretor, ele vai lá, compra esse lead, ele tem que ligar pro Emir ou entrar em contato e assim por diante. E, e é aí que foi o pulo do gato, né? Fala, olha, essa é uma das grandes perdas de eficiência desse processo, né? A gente tem clientes nossos que já compravam leads ou geravam leads antes, falam, olha, minha taxa de contato era 40%, né, do que ele gerou, Tá. ou comprou, no caso. Sim. No caso de Connections, o que a gente faz? Ao invés de fazer isso, capturar o dado, não, o corretor vai logar na nossa plataforma, e um pouco que nem o Uber, no sentido de que ele está ali logado na plataforma, o consumidor entrou na outra hora, ao invés de eu falar para o consumidor, para o cliente, né, falar assim, espera aí que alguém vai te contatar, assim, vou te colocar na linha agora com o corretor. Você quer falar com ele via WhatsApp, via chat ou via ligação, né? E o corretor na outra ponta, a gente conecta os dois em tempo real. O corretor, ele coloca dentro da plataforma do Connections, ele coloca estou disponível. Isso, E aí, exatamente. quem demonstrou interesse, seja o canal que ele demonstrou interesse, ele dá match, né? Ele aparece para aquele corretor, é isso, né? Exatamente. Então, no ponto de vista do corretor, o pulo do gato aqui é o seguinte: ao invés de ter uma lista de pessoas para ligar, Uhum. algumas da semana passada, outras de agora, outras de ontem, você, na verdade, como você falou, sentou, se coloca disponível e pum, entra um. Aí você terminou, pum, entra outro. Então, a nossa brincadeira é que você sentou para trabalhar, né? Se colocou que nem meio churrascaria, botou o verde ali, Uhum. e a gente abre uma fila ali de clientes virtuais, todos que nesse exato momento falaram que estão interessados em comprar seguros, né? Já estão qualificados, como eu falei, a gente filtra lá quem não tem carro ainda, ou quem tem carro velho, ou X ou Y ou Z, né? E aí o corretor vai fazer exatamente o que ele sabe fazer, né? Que é avaliar as opções, explicar, atender ali o cliente para poder fazer a venda, né? Então a gente remove tanto a complexidade, a tecnologia em si, porque a plataforma é super simples de usar, não precisa ser nenhum, né? Entender muita coisa de nada. Mas também essa parte do processo de ficar, putz, no telefone o tempo inteiro. A gente integra, por exemplo, com o teleporte, Sim, né? sim. Então, os dados que o cliente colocou já no site já estão lá no teleporte pro corretor fazer a cotação. E isso faz com que a eficiência seja muito maior. Você deu uns exemplos, né, de conversão, de contato e tal. Eu sei que esse é um assunto sempre muito delicado, porque não é o lead que determina a conversão, não é a ferramenta que determina a conversão, não é a pessoa vendendo que determina a conversão. É tudo isso junto. Então, tem uma sensibilidade muito grande, mas, assim, você consegue traçar algum paralelo, alguma diferença entre a geração do lead da forma tradicional, via Google, chegar por e-mail, por form, da forma que for, e usando uma plataforma, usando a Zipper, usando o Connections? Numericamente é um pouco mais complicado porque a resposta que tudo depende, né? Depende. Então, acho que tem duas questões. Primeiro, de forma mais ampla, exatamente o que você estava falando, né? A gente coloca que são três, basicamente, os fatores que influenciam a conversão, Tá. né? O primeiro, bom, não necessariamente nessa ordem, né? O primeiro é exatamente tipo, a qualificação, né?
Então, é aquele negócio também barato sai caro. Olha, o que que é lead, né? Ah, você pegar uma base de dados do Walmart, é lead, mas assim, é uma base fria, você não sabe quem é quem. Ou, outra coisa também é lead, se eu entregar para o corretor algum consumidor que veio agora, com um carro que tem o carro, que é um seguro novo, com um certo perfil, né? Tudo isso é lead, então, mas obviamente, né, que a qualificação é diferente, ela Sim, vai refletir diretamente na sua conversão. Então, esse é um dos fatores, a qualificação do lead em si. Isso é, claro, obviamente, um fator. O segundo, claramente, é também o processo comercial, né? Então, obviamente, eficiência, mais do que eficiência, e acho que a gente vai falar um pouco depois, é muito o perfil de vendas do corretor ali, de estabelecer um elo, de estabelecer, né, conseguir servir bem aquele cliente. E até a disciplina, né? Mais da metade das vendas são feitas, menos da metade das vezes são feitas no primeiro contato, né? Você tem que ir atrás depois, então tem que ter um certo processo, uma certa disciplina de voltar e chamar, enfim, para poder ter um bom resultado. E o terceiro é produto, né? De forma mais genérica, produto e preço que sejam compatíveis que vai atender. Então, também aqui no mundo das seguradoras, não adianta nada, né, se eu pegar alguém que vende só Porto e ficar mandando lead de carro velho, né, perfeito. e vice-versa, né, para outros produtos que sejam mais baratos, né, ficar mandando alguém com um perfil. Então você tem que fazer um match. Então uma corretora que tem, obviamente, todas as seguradoras, ou sei lá, um Um portfólio. portfólio maior, obviamente está mais bem estruturada para tirar proveito, né, desses clientes do que alguém que tenha um portfólio mais reduzido. Perfeito. Não tem certo ou não tem errado, né? A questão toda, e isso é independente da gente, ou se vai ser o Google, né? Isso vai ser verdade para qualquer fonte de clientes que você possa ter, né? Sim, e nisso da qualificação, acho muito interessante. Uma vez a gente estava numa mesa, acho que foi em algum evento, estava com o Pedro, e tinham mais alguns corretores com a gente, e um deles falando, cara, eu só não quero carro com mais do que não sei quantos anos. E o outro falou, puta, é exatamente isso que eu quero. Exatamente. É esse o meu público, é isso que eu vendo. Então, assim, realmente existe um público, tem um trabalho de conhecer qual é o público que funciona bem, que você sabe vender, que o seu portfólio de seguradoras está bem aderente a esse público. Vocês fazem esse trabalho junto com a corretora? A gente faz, na verdade, isso é um dos nossos papéis, né? Tá. Enquanto marketplace, no sentido de, olha, quando o consumidor, a gente captura um consumidor que ele tem um certo perfil, a gente vai tentar entender quem é o melhor match para aquele consumidor, né? Então a gente estava falando exatamente isso. Se o carro é mais velho, tem alguns corretores, algumas empresas que querem mais esse perfil versus o outro, né? Ou Uhum. se o cara não tem carro ainda, do nosso ponto de vista, eu capturei um consumidor, ele está vindo aqui, está perguntando e não tem um carro. Eu não vou passar ele para um corretor, mas eu quero tentar ajudá-lo de alguma outra forma. Então, ou eu vou colocar na base e fazer alguma outra coisa, ou vou falar, olha, financiamento, compra do carro, ou alguma outra coisa, né? Então a gente, obviamente, tenta fazer esse papel. E é interessante falar um pouquinho agora, fazer alguns paralelos dos Estados Unidos, né? Tá. Que nos Estados Unidos, as seguradoras todas são tanto cliente quanto fornecedoras da Queen Street. Porque você vai no site Isso é muito da legal. Liberty, por exemplo, Uhum. e, pô, a Liberty não atende esse cliente, né? Tem algumas coisas mais preto no branco em termos de segmentação e tal. E uma vez que você for pro site da Liberty e você não é o perfil, né? Ao invés de falar assim, sinto muito, não tenho nada pra você, fala, sinto muito, não tenho nada pra você. Mas tá aqui uma lista de outros que podem ter. E essa lista de outros é a Queen Street que gerencia, né? Então, e isso, você vai, na verdade, no site da Progressive, que é uma das seguradoras, a Progressive tem uma integração bem mais pesada, inclusive, né? Então, o multicálculo Uhum. da Progressive é a própria Queen Street, né? Que era antigamente Insurance.com. Então, eh, como o mercado é bem diferente lá de multicálculo, tá certo? Então, Sim. você vai no site da Progressive. A Progressive ela é tão agressiva que ela mostra, né? Ó, esse é o meu preço e tá aqui o preço Dos dos outros. outros. Travelers, Liberty, etc, etc, etc. Com poucas exceções, porque alguns obviamente, aí a parceria entre eles. Uhum. Então, você consegue comprar seguro de um terceiro no site da Progressive. A tecnologia ali é da Queen Street, né? A Queen Street faz esse meio de campo, né? E parte desse meio de campo é essa qualificação, essa segmentação e até um pouco a inteligência do que... Do que ela quer pro risco dela e do que ela prefere, inclusive, direcionar para outra seguradora, né? Sim,
sim, sim. É muito interessante como funciona hoje o mercado americano e coisas que a gente, obviamente, tem para eventualmente trazer para cá, né? Tem coisas que são bastante interessantes. O que mais na plataforma Connection oferece para o corretor, né? A gente tem a integração com o teleporte, que permite facilitar isso, e a gente está trabalhando em jornadas ainda mais fáceis. Uhum. Mas ele usa a plataforma essencialmente para dar o play, ou tem outras coisas que permite que ele possa gerir essa equipe que ele determinou que comece a fazer venda online, né? Que ele selecionou para venda online. Não, sem dúvida. E aqui também, tomando cuidado, a minha intenção não era fazer um comercial, né? Mas eu vou dizer, modéstia à parte, a gente está bem felizes com a plataforma geral. No final, a gente acabou, né? Então, quando a gente gerou a plataforma, a gente olhou e falou, olha, o corretor comprar só esse lead, ele não é eficiente o suficiente. Então, a primeira dor que a gente queria resolver é isso que a gente chama de speed to lead, né? E a gente tem gráficos que mostram a conversão. Se você esperar 1 hora, cai em 1/3 a sua conversão, né? Então, é muito sério esse negócio de quanto tempo se demora para retomar. Então, O lead, talvez a dimensão mais sensível dele é o tempo. É. Se é a mais sensível, mas é muito sensível, Tá. né? Então, quando a gente gerou a plataforma, essa era a grande dor que a gente queria resolver, né? Mas automaticamente a gente acabou fazendo outras soluções, porque por fazer isso a gente consegue enxergar claramente, né, quem são os operadores ou os agentes, os corretores que estão atendendo, quanto de volume está. Então, tem algumas ferramentas. Para quem está o operador, né, o vendedor ali, o produtor, né, cada um chama de um jeito, o consultor, Sim. né, que está operando, então tem essa capacidade. Então, ele loga lá, ele vê a lista de leads e prospects que ele tem para trabalhar, né, então ele pode fazer um follow-up e tal. A gente vai automatizando e parte da nossa evolução é exatamente ir melhorando esse processo para ajudá-los com lembretes, com automações, etc. Aí ele se coloca disponível, né? E aí vai aparecer para ele os clientes que vão vindo, né? A gente, como eu falei, a gente falou que está integrado já com o teleporte, então já aparece ali para ele fazer o cálculo. Então, essa é uma facilidade que ele consegue ter ali como consultor, né? Uhum. Agora, a própria plataforma tem algumas coisas. Para os supervisores ou para os donos das corretoras, você consegue enxergar o time, né? Até porque como o consultor tem que estar logado, né? Dá até para ver quem está logado, quem não está logado, em que hora, se pegou conexão, não pegou, estava ocupado ou não estava ocupado. Legal. Na plataforma, tudo que é WhatsApp, é tudo via plataforma, está tudo gravado na plataforma. Então, tanto para compliance quanto para treinamento, né? O supervisor pode ir lá, olhar e As ver. ligações estão salvas, as conversas pelo WhatsApp estão Tá salvas, tem tudo tudo lá. lá salvo, né? Tá. Então, para entender, puxa, esse aqui tá performando, esse consultor tá performando super bem, esse outro não tá performando tão bem, vamos olhar aqui o que tá acontecendo. Ah, puxa, essa venda aqui não tá sendo tão consultiva, ou podia melhorar aqui, ou pode melhorar ali. Ah, esse consultor aqui demorou muito para responder. Assim É vai. legal, porque você começa a ter métricas muito fortes para isso, né? Tipo, olha a diferença desses dois perfis. Essencialmente, se o treinamento é o mesmo, né? As pessoas identificam como uma capacidade similar. Bom, esse aqui tem uma diferença de tempo. Ah, esse daqui tem uma diferença no tempo da ligação. Totalmente. Então você começa a ter variáveis para poder pensar e analisar, né? Totalmente. Você falou um Totalmente. ponto, Pedro, assim, pra gente é óbvio, né? A gente convida pessoas aqui no espírito não é fazer a propaganda e tal, mas eu fiquei, enquanto você estava respondendo, eu fiquei com isso na cabeça. Na minha cabeça, é óbvio a gente conversar e entrar nos detalhes e essas perguntas, porque falando de empreendedorismo, de inovação, interessa muito entender como as pessoas pensam os problemas e resolvem os problemas. Então, eu fico mudando aqui o card e anotando umas coisas, porque entender como você faz essas coisas gera um monte de insights de formas que a gente pode pensar diferente. Então, acho que o nosso objetivo aqui é entrar nesses pormenores, porque Uhum. eles trazem exatamente essas soluções, né? E aí eu queria ir eu brinco na Tex, né, que a gente tem corretor que fala, cara, eu sei tudo da minha corretora. E é verdade, ele sabe absolutamente tudo. Às vezes ele passou por 5 corretoras,
Na Tex, a gente tem a oportunidade de conhecer milhares de corretoras, formas muito diferentes e tudo mais. Essa é uma experiência que vocês também têm lá na Zipia. Uhum. Então, assim, em um momento você falou do perfil do corretor, da pessoa, do operador, da pessoa que estiver vendendo ali online. Ela é diferente, né? Uhum. Do corretor que normalmente pega a indicação e liga pela indicação, tal. Tem um approach bem diferente. Quem é esse corretor? Como que uma corretora pode selecionar, né? Qual é o perfil que faz sentido para uma operação como essa? Pensando que eu estou começando hoje, do zero, né? Não tenho Sim, venda sim, online, sim. vou ligar a chave e quero começar a vender, né? Não, muito legal. Essa é uma ótima pergunta, porque acho que é super importante e vou até aproveitar, né? Porque, assim, algumas lives aí, o Arley, né? O Jefferson, que teve aqui também, né? Num Sim, episódio muito legal, o Richard lá da HH. Ontem a gente estava falando com a Bruna Garcia, inclusive, falando um pouco disso, né? É bem isso, Emir, assim, acho que tem duas, a gente comenta bastante com o pessoal, quem está começando, tem duas questões que são muito importantes, né? A primeira é esse perfil do consultor, né? Que é, de novo, né? Vou até parafrasear aí muito. O Márcio Raj estava falando uma vez, eu lembro numa das lives, aí, que falou: não, eu gosto de contratar vendedor de shopping, porque já levou muito não. é, Porque essa é uma das grandes discussões que a gente tem, né? Qual uma grande diferença de trabalhar com clientes vindos de internet versus o que a gente já estava acostumado, que é uma indicação, ou é alguém que entrou pela porta da corretora, ou até numa concessionária está ali, né, no seu olho, é que na internet você agora abriu a porta para muita gente, para uma oportunidade, né, um oceano de com clientes ali, mas você tem uma amplitude de perfis muito maior, né? Então você vai ter desde aquele cara que está realmente pronto para comprar, fala, meu, eu sei o que eu quero, eu entendo do produto e tal, só quero entender com você, vamos lá. E tem aquele que, putz, não entende nada, que na verdade é a maioria do pessoal, né? Entende uhum, muito pouco, precisa de uma ajuda, até a pessoa que realmente tá meio explorando, às vezes nem tem o perfil, não vai comprar mesmo. Tem de tudo, né? Então, o perfil que a gente enxerga, né, do consultor que vai melhor, não é necessariamente aquele que entende pra caramba de seguro, que tem muita experiência. É claro que é importante entender o produto de forma geral, óbvio, né? sim. Você precisa fazer uma venda consultiva. Mas são pessoas que, antes de mais nada, engajam o cliente, né? Que tem uma conversa, abre um espaço. E isso é particularmente importante na internet, porque esse pessoal que está vindo da internet, ele não veio para você, ele não sabe quem você é, né? Então, você precisa ganhar aquela pessoa, a maioria das vezes em WhatsApp, né? Então, começa a conversa ali em texto. Então, é um pouco mais o desafio. Mas essa é a primeira questão mais importante, é engajar com esse consumidor. E aí eu brinco muito, né, com as pessoas, né, os clientes, tipo, às vezes o dono da corretora, o Uhum, diretor e tal. Fala, olha, todos nós somos clientes de internet. Todos nós já entramos para, desde sem pedir dúvida. uma pizza Sim, até pegar um serviço, né? O que você quer quando você entra? É engraçado que quando a gente está vendendo, a gente esquece essas coisas, né? Você quer que seja uma pessoa do outro lado, você não quer que seja um bot. Você quer ser atendido por alguém que está entendendo o seu problema, né? Tá te ajudando. Idealmente que seja esperto em entender se o seu perfil é aquele que gosta de falar, né, da sua filha, e não sei o quê, ou se sim. você quer ir direto ao ponto, né? E aí fazer essa venda. Então, a primeira questão é esse engajamento, né? Que é muito mais de personalidade, às vezes, do que de perfil. E depois tem a parte da venda consultiva também. É muito importante, né, entender, né? Muito consultor vai lá, já sai falando, né, manda a cotação, não fala nada. Não, você tem que entender o que o consumidor está entendendo. Tem consumidor que não tem ideia do que quer. Tem consumidor que fala assim, olha, eu quero uma cobertura completa. Eu quero uma cobertura, eu sou um pouco mais sensível a preço, eu estou disposto a abrir mão, tal. Então, não adianta só empurrar, né? Tem que ouvir um pouco mais. Então, esses são os dois pontos. O terceiro ponto que a gente sempre fala eu falei um pouquinho da disciplina, né? Tá. Menos da metade das vendas é feita no primeiro contato. Então, você mandou a cotação, por exemplo, os top performers, eles vão mandar a cotação, eles vão explicar a cotação antes de mais nada. Se não tiver uma resposta, eles vão voltar depois de um certo tempo, num dia seguinte. Aí tem, às vezes, cada um tem um pouco as suas regras, o seu jogo, né? Mas esses são pontos. Então, esse perfil, ele. Alguns top performers, tipo, a gente fez engenharia, fez psicologia. Tipo, não é gente que necessariamente está trabalhando com seguro desde cedo, né? É um perfil realmente de saber lidar com
pessoas, Sim. né? E principalmente, essas são pessoas que normalmente ficam na operação da corretora dedicadas a isso. Esse é o ideal, né? Não é Até o que porque faz o endosso ali, aí volta, dá play de novo. Assim, quais são as melhores práticas, né? Qual a experiência que vocês têm visto que funciona melhor? a gente tem clientes que tem mistura, né? Gente Tá, muito especializada e alguns que fazem, o próprio consultor é responsável por fazer o endosso, etc. Acho que aqui até tem uma certa gama. Mas do ponto de vista de perfil, de novo, até vou repetir o que o Arley e o Jeff já falaram, não adianta pegar o cara que trabalha com renovação e colocar para fazer isso. É um hum, perfil muito diferente, porque inovação, você está quase tirando um pedido, o relacionamento já existe, né? Você está lembrando a pessoa, versus você está engajando com pessoa do zero que não te conhece, etc, etc. Então não é um perfil tipicamente, claro que, né, algumas pessoas até têm, então é tipicamente o mesmo perfil, tá. tá? Mas, Diga. não, mas o outro ponto que era muito importante também que a gente fala, e de novo, né, todos os pessoal que está trabalhando com bem, né, com venda online, vai falar, olha, não adianta você querer testar. Ah, vai lá Sim, e sim. vou colocar aqui R$ 100, R$ 200 e vamos ver no que vai dar, porque não vai dar, né? Precisa realmente colocar. E não é só dinheiro necessariamente de comprar os leads, separar ali um volume mínimo, né? 300, né? Cada um tem uma regra, né? No mínimo 100, eu diria, né? Acho que menos que 100, fazer conta com 20, 30 leads, tipo, você fez uma venda a mais, uma venda a menos, mudou totalmente os resultados. Sim. Não, você tem que fazer no mínimo 100, né? Tipo, tem uma regra estatística aí meio de dedão que é de 300, né? Mas mais do que a compra do lead em si, é inclusive a dedicação, né? Então, assim, a gente sugere sempre colocar pessoas dedicadas. Muitos corretores não têm condições de fazer isso, ou já tem, ok, então pode colocar menos, mas tem que ter um certo suporte, né? Principalmente se você não tem experiência fazendo isso, então vai desde um supervisor, né? Os nossos melhores clientes que vão muito bem têm supervisores dedicados às operações, Perfeito. né? Que estão ali no dia a dia, né? Tem uns até que assim, então participam junto, né? Porque você consegue, o supervisor consegue entrar e ver as conversas em tempo real. Ele pode inclusive, né, responder em nome do produtor, né? Legal. Então você vê às vezes o pessoal nesse nível de engajamento. Uhum. Não precisa ser nesse nível de engajamento, mas no mínimo estabelecer metas para o consultor, acompanhar, né? E se não for fazer diretamente, né? Pelo menos tem uma série de consultores e a gente faz um certo suporte, nosso time de sucesso ao cliente trabalha muito compartilhando melhores práticas, etc. Mas tem que fazer um certo trabalho em cima para poder desenvolver, né? O que eu acho legal de ter as gravações é que a gravação ela não serve para quando dá problema, para quando você tem que voltar lá e descobrir se você falou mesmo aquilo, se não falou, se ele queria, não queria. A gravação ela serve para você aprender. Então, mesmo um lead que você não converteu, se você for capaz de aprender com ele, você tá ganhando. Você Uhum. só perde de verdade se ele não virar um negócio e você não aprender nada com ele. Aí você perdeu. Aqui na Tex a gente faz bastante isso. Então, a gente tem rotinas semanais de ouvir as ligações, aleatoriamente. Vamos pegar essa daqui que não converteu. Como é que foi? Pô, você viu que tal. Ó, no começo você podia ter se apresentado melhor, você viu que você já foi direto ao ponto, a pessoa ficou resistente já no começo. Então, entender essa ciência e refinar, treinar, aprender, né? Tem um trabalho constante, né? Totalmente, totalmente. Acho que, assim, e aí pode ir desde como engajar bem, né? A gente estava lá com um cliente, ele estava inclusive com os dois supervisores, a gente estava revisando alguns, né? E aí ele mesmo começou falando, pô, mas nesse caso aqui, podia ter engajado assim, ó, vê aqui esse pessoal, essa pessoa. E sim, essa troca, né? Principalmente para quem tem times e etc., ou alguns clientes são grupos, né? A gente Aham. tenta fomentar isso. Essas trocas fazem toda a diferença. E é tudo uma questão de postura, tá? Como você falou, né? Puxa, realmente, compartilhar as melhores práticas dá realmente melhores resultados, não tem dúvida. Não tem dúvida. O Pedro, aí um corretor, ele, tô pensando assim, a jornada dele, tá? Aí ele contratou a Zip, ou ele começou a gerar lead e tal. Tá bom, ele vai receber a intenção daquele cliente. Ele precisa ter rede social, site, porque o que eu vejo às vezes é que se interpreta essas outras coisas, geração de conteúdo e tudo mais, se você for captar o seu próprio lead. Mas me parece que mesmo
se ele receber os leads, as conexões pela Zipia, faz sentido ele ter isso, porque enquanto eu tô falando com alguém que eu não conheço, eu já tô jogando no Google, olhando o Instagram e tal, né? Eu preciso saber que aquela empresa existe, né? Exatamente, exatamente. A questão é assim, ter um site não resolve, né? Tipo, Sim, um outro parceiro nosso falou assim, não, é que nem abrir a loja no meio do deserto, né? Literalmente, né? sim. No caso, o deserto virtual. É. Essa acho que era uma das grandes dificuldades, né? A gente, muito corretor, fala assim, puxa, eu fiz aqui meu site, eu fiz aqui meu perfil no Face, no Insta, etc. Mas ninguém vem, né? Porque, de fato, você tem que depois fazer o marketing para trazer as pessoas. E é caro esse marketing, né? Ele é bem caro. Mas exatamente o que você falou, Emir. Precisa ter. Porque você vai pegar um cliente, né, que não te conhece ainda, é exatamente isso. Você vai começar a passar um pouco quem é você, né? Então a gente tem clientes que têm muita história, tem, né, são clientes grandes, já estão aí operando há décadas com uma carteira grande. Então você fala, olha, eu trabalho com tantos seguradores, a gente está tantos anos no mercado, tem tantos. Isso, obviamente, né? Pensa de novo, né? Você do outro lado como Como cliente ali. consumidor. Eu estou tentando, quem é você? Estou tentando, por que eu deveria confiar em você, né? Aí você tem esse desafio de você não pode ficar contando uma história de 50 páginas, né? Porque ninguém tem paciência de ver isso. Mas você tem que dar para a pessoa um gosto. E sim, ter o perfil no Insta, um site, né? Que é respeitável, que não parece aquela coisa da década de 90, né? Faz diferença, claro. Eu acho interessante, falando disso da década de 90, site americano é muito feio, né? Pra gente, pelo menos eu entro nos sites americanos de umas empresas assim, enormes, capital aberto e tal. Você fala, meu Deus, é muito feio, né? Tem, Olha, tem, tem um porquê? a própria Queen Street, né? O famoso casa de Aham. Ferreira espeta de pau, né? Nossa senhora, eu entrei, assim, eu entrei em 2010, eu acho. A gente foi trocar o site em 2016, né? Antiquíssimo e tal. Mas porque realmente o site não fazia tanta diferença, todo mundo conhecia a Sim, gente, né? sim. E uma coisa curiosa, né? Obviamente, com o marketing digital, a gente faz muito teste AB. E a gente tem uma rede muito grande de parceiros, sites parceiros, e aí tem uma listagem, uma tecnologia, um widget que ele é customizável. E a gente foi evoluindo com isso e vários dos nossos parceiros ficaram parados no tempo. Eles poderiam, tipo, é uma customização que eles poderiam fazer. A gente falou, pô, vamos fazer o que uma campanha com o pessoal, né, para eles darem um up, né? Aham. Mas tudo fazendo teste AB e não é todos, aí depende um pouco, tá? A resposta raramente ela é binária, né? Sim ou não. Mas para vários dos nossos parceiros, o visual antigo performava melhor É. do que o novo, né? E-mail, por exemplo, tem vários testes e tem que sempre testar de qualquer forma, mas uma peça de e-mail que é uma imagem, né, ou com muitas imagens, muitas vezes, provavelmente na maioria das vezes, né, não tenho os dados para dizer que é a maioria, mas do que eu vejo, pelo menos qualitativamente, são piores que um texto puro, né? Então, às vezes Contra-intuitivo, né? contra-intuitivo, exatamente, Eu, eu, mas tem um eu, pouco disso. eu ouvi uma vez que o americano ele gosta mais de, talvez em teste Funcional, AB, funcional. isso. Então não tem problema ter uma lista na frente dele, né? Um monte de. O menu tá aberto. E aqui não, tem aquela. Não sei se a gente tá certo, ou se é o público, ou se é falta de teste AB, mas tem, pensa-se muito nessa experiência. E lá o cara quer ter a tela aberta e falar: tá bom, eu já li aqui, eu quero essa função. Quero chegar nesse ponto, né? Um pouco mais objetivo. O site ser um pouco mais objetivo, né? Sim, mas aqui é interessante, né? Essa é uma discussão bem, bem grande, né? Porque a gente mesmo, na Queen Street, tinha muita discussão nos sites próprios, né? Aham. É, Apple versus Microsoft. Tem até um videozinho, se for no YouTube, né? Procurar como que seria a propaganda do iPhone se ele Feito fosse vendido pela. para Microsoft. Já viu esse? Não, não. Porque, putz, o que é a caixa do iPhone, né? Então evoluiu um pouco, mas é basicamente uma caixa branca com um negocinho. A caixa, eu não sei se você já viu isso, mas o design foi feito de propósito, que é difícil de abrir a caixa. É, ele tem um tempo, né? Ele é pensado, É. né, nisso. E a Microsoft é o padrão mais típico americano, bem engenheiro, inclusive, que é assim, uma lista gigante de funcionalidades e compatibilidade e não sei o quê. Então, o videozinho ele vai mostrando, ele vai trocando, né, de um para o outro, ele pega um negócio super limpo, e aí vai, aí a gente coloca isso aqui, aí coloca a lista de funcionalidades, isso aqui, aí vira um negócio super poluído. Aí eu vou voltar para dizer, cara, acho que a beleza da internet
né, é que não precisa ser igual para todo mundo, Sim. entendeu? Você dá trabalho, você precisa customizar um pouco para cada um, mas as pessoas não são todas iguais. Uhum. Tem gente que gosta desse negócio mais funcional, mais objetivo. Tem gente que gosta do outro, né, do mais emocional. A minha opinião, sem base, tá? É que eu acho que a cultura americana ela é, sem dúvida, muito mais objetiva e muito mais funcionais, como é a anglo-saxã de forma geral, né? Mas quando você tem um negócio emocional, vai super bem. É assim, acho que assim, os Se dis- espanhóis, brasileiros se destacam muito mais, né? Aham. Do ponto de vista de publicidade, quando você usa isso. Acho que é mais uma questão de, honestamente, falta de costume de fazer isso do que necessariamente de eficiência. Interessante. Acho que para os dois lados, né? Aqui também, né? Tem o costume de fazer de um jeito. O... Nessa lógica, eu lembro que eu vi uma. É um livro que eu não lembro o nome, vê se depois eu lembro, a gente faz um post, que ele falava isso sobre política. Que antes o político ele tinha que decidir qual era a opinião dele sobre cada uma das coisas. Uhum, E a partir dali ele tinha que usar aquela opinião sempre. E hoje em dia não. A segmentação é tão grande que ele pode ter discursos, às vezes quase que contraditórios, mas que ele vai entregar de forma tão precisa para públicos diferentes que eles não têm impacto. Então, se você votaria em mim porque eu digo que eu gosto da caneta branca, eu vou entregar para você esse discurso muito precisamente. O pessoal ali fora eu entrego outro discurso. Eu conversei com a Malu aqui, no Text Talk, e ela falou, eu falei assim, qual o site da sua corretora? Ela falou, na verdade da corretora eu nem tenho, eu tenho dos produtos. uhum. Então, para cada produto, eu fui entendendo o que eu Específico. preciso falar para ele. E você tem a opção, na verdade, de ter todos. Se eu for vender para o perfil responsabilidade civil para engenheiros, talvez seja esse site americano. Isso. Se eu for vender responsabilidade civil para alguém numa área de criação, eu posso ter um negócio mais emocional, né? Acho que a internet ela permite essa mágica de você ter vários discursos para as pessoas específicas, né? Totalmente, totalmente. E olha, falando de teste de AB, assim, coisas que podem parecer bobas, mas você vai fazer uma página, você faz uma campanha, você sabe que o carro da pessoa é um Honda, você tem o logo da Honda, né? Ou se a pessoa tá em São Roque, você falar, olha, cota seguro em São Roque, faz muita diferença. Legal. Fazer esse tipo de coisa toda faz diferença. Comecei a ver alguns sites de corretoras, inclusive, salvo engano, da Patini, que são Faz nossos muito, clientes, aham. que eles fazem muito isso. Ele tem um site para Audi. Então o cara entra Aham, lá e ele fala: Meu, esse aham. cara sabe tudo do meu carro, né? Esse cara é Sim, especialista sim, no meu sim, carro. sim. Então isso traz uma credibilidade rápida para alguém que você eventualmente ainda não conhece, né? Você fala: Sim, Bom, sim. ele me identifiquei. É, Tem uma ciência grande aí, Pedro, sobre como precificar os leads. Uhum. Como isso é feito? Tem coisas que para o mercado tradicional o lead é meio contraintuitivo, porque vai ficando mais caro ao invés de ficar mais barato, né? Uhum. Tem as questões de escala. Como que funciona isso? Conta um pouco aí pra gente como é feito e quais são as tendências nesse mercado. Cara, essa é umas coisas, até em algum ponto o pessoal pergunta, qual a diferença um pouco entre o mercado brasileiro e americano, Tá. né? Do ponto de vista de maturidade, essa era esse dos pontos que pra gente ainda costuma ser um dos grandes desafios. Tem uma coisa que eu gostaria que todo mundo entendesse isso melhor, né? Porque tem vários pedaços aqui, tá? Mas vamos começar de talvez uma forma mais simples de entender. Olha, o que que é, a gente falou lá, o que que é um lead, né? Porque um lead pode ser literalmente você faz uma campanha, sei lá, no Insta, no Google, e aí a pessoa cai no seu site e você pergunta, me dá seu nome e seu telefone. Tá. Isso é um lead. Alguém que respondeu uma campanha e te passou uns dados de contato. No nosso caso, a pessoa entra no nosso formulário e a gente vai perguntar, ano, marca, modelo, já tem carro, não tem carro, já tem seguro, não tem seguro, tem algumas perguntas. A gente não faz todas as perguntas do formulário. A gente faz um set que a gente vai testando, inclusive, para ir qualificando, entendendo o perfil dessa pessoa, baseado no valor do carro, baseado se tem seguro, etc. Né? E isso permite a gente fazer uma segmentação melhor. Tá. Os dois são leads. Agora, se você faz na primeira campanha, em que tudo que você pergunta é nome e telefone, né? Você vai gerar um volume muito maior. Então, muito mais pessoas vão responder aquilo, né? Então, se você, né, para as mesmas 100 pessoas pagou lá R$ 1.000,
tá certo? Ó, você pagou R$ 1.000 lá no Google, vamos supor, tá? Vou inventar os números aqui, gente, Uhum. tá? Ninguém usem esses números como específicos, né? Pagou R$ 1.000 lá, colocou nesse formulário super simples, você gerou 100. Tá. Aí você pegou esses R$ 1.000 e gerou um formulário mais... Se você quiser fazer o formulário completão, né? Você vai gerar 10. Gastou os mesmos R$ 1.000, né? Qual que é melhor? A resposta não é tão simples assim, Uhum. tá? Porque vou voltar naqueles 3 pontos que a gente tinha, mas mesmo independente. O primeiro, você vai gastar muito mais tempo, né? Qualificando, que você na internet qualificou muito pouco. Sim. Então você vai ligar para esse pessoal e uma parte deles não tem carro ainda, uma parte deles não tem um perfil, etc. E isso vai desqualificar. O outro extremo, se você fez perguntas demais, você pode ter filtrado gente que, na verdade, estaria interessado. A gente falou lá, né? A venda assistida acaba sendo mais assim. Tem gente que acaba desistindo no meio, que se você tivesse não perguntado aquilo tudo e tivesse entrado no telefone, teria. Então, nenhum dos dois casos é necessariamente melhor ou pior. Você tem que ter um processo que se adapte ao que Perfeito. está fazendo. E aí, a conta de quanto custa o lead, né? Quanto custa o lead? Cara, essa não é a pergunta certa. Se você não está entendendo o que é esse lead que está comprando, o que é importante é o custo por venda, Uhum. né? Se você gastou lá os R$ 1.000 para gerar 100 leads, mas fez uma venda e gastou, inclusive, um tempo de 3 pessoas para poder fazer alguma venda, quando você Perfeito. fez um negócio pouco qualificado na internet, né? Vai ser pior do que você já gastou R$ 1.000 para gerar 10 leads, o lead em si, né? Uhum. Teoricamente é mais caro, mas você fez uma venda também, né? Esses resultados não são resultados bons de forma geral, tá? Mas só para dar uma. é, Teoricamente, o custo por venda é o mesmo, uma venda aqui, uma venda lá. Só que você tem, na verdade, muito menos esforço no segundo caso. Agora, o ideal é você achar o caminho certo entre o que você faz na internet da qualificação e o que você depois complementa com o seu time, de forma a tirar o máximo de proveito, né? Como eu falei, se você fizer muita coisa, cortar demais na internet, você perde a oportunidade de pessoas que você poderia converter. Se você fizer de menos, você vai ter que compensar com não. Então, Perfeito. é uma resposta bem complicada do ponto de vista de quanto custa o lead. Então, no nosso ponto de vista, né, o que a gente acompanha muito. Primeiro, tem o óbvio, né? Que é. A gente faz as campanhas de Google. A gente sabe quanto custa a campanha do Google e a gente sabe quanto custa se fosse um formulário X ou um formulário Y, tá? A gente gosta de cliente que já fez isso, inclusive. Porque sabe quanto custa, sabe a diferença entre fazer um formulário simples e fazer um formulário mais complicado. Os nossos melhores clientes já tiveram alguma experiência com isso, né? Cliente que nunca fez nada sempre acha que é caro. Uhum. Essa é a primeira reação, né? Ah, mas é muito de entender isso. Então, assim, quando alguém pergunta quanto custa o lead, a pergunta para você não é quanto custa o lead, é quanto custa a venda, se está ganhando dinheiro ou não com isso. Perfeito. Um mesmo lead, você pode vender um seguro com um prêmio, comissão, enfim, completamente diferente do outro. Então, o custo desse lead, né, dessa aquisição é completamente diferente. Mas o que o mercado americano já sabe sobre lead, ou o que uma pessoa que já gerou lead sabe sobre ele, que é importante alguém que nunca fez isso, né? Como é que a gente encurta esse caminho, quebra essas pedras? Acho que a maior diferença está no que o PP sempre fala aqui, Tá. né? O PP da Tex, ah, que é medir, né? Quando alguém pergunta sempre tipo, quanto custa o lead, né? De novo, a pergunta não é a pergunta certa. A pergunta é quanto vai custar a minha venda, Uhum. né? E isso, idealmente, incluindo não só o custo do lead, mas o custo da estrutura, inclusive, Perfeito. né? Do vendedor. Então, de novo, se você fizer um lead muito pouco qualificado, né? Um dos nossos clientes trabalhava lá com um outro fornecedor, e os leads eram menos qualificados, ele tinha que colocar um pré-vendas para fazer o esquema, depois ele passava. Então, você tem que botar tudo isso na conta, né? E isso é uma coisa que marketing nos Estados Unidos é número. Marketing no Brasil é campanha de branding, né? E isso vale para tudo, né? Legal. E essa é uma grande diferença. Tipo, assim, o pessoal está acostumado a fazer conta. Vou gastar tanto, mas vou gastar tanto na mídia, depois vou gastar tanto com uma estrutura comercial, os meus processos, com umas outras ferramentas que eu vou precisar, telefonia, né? A conexão a gente inclui, inclusive, custo de telefonia. As pessoas esquecem disso, às vezes. Se eu só te entregar o lead, bem ou mal, você vai ter que ligar para aquela pessoa, entrar em contato, pagar a sua ferramenta de WhatsApp, pra gente tá tudo incluído, né? É fazer essa conta, né? E entender.
E um pouco daquele negócio, é um investimento. Sim. Então não é que você vai comprar 10 e fazer um e, puxa, a conta fechou. Não, você vai, como a gente tá falando, tem que aprender, tem que entender, tem que dissecar e entender o que funcionou, o que não funcionou, né? E tem uma característica da geração de lead dele se tornar mais caro, né? Dele, um leilão ao contrário, né? Qual que é essa lógica? Tem algumas partes dessa lógica. E daí eu queria fazer antes um comentário que é muito importante que a gente vive falando, né? Tá. Às vezes as pessoas, né, vêm trabalhar com a gente, não, mas os seus leads, olha, acho que tem uma questão aqui de perspectiva que é muito importante, né? Que eu vivo brincando, falo, a gente não cria pessoas, né? Então o lead que eu gero, não é que na verdade eu criei aquela pessoa. O que é o nosso trabalho? Não é criar, a gente não vai conseguir gerar clientes novos do nada, né? O que a gente Uhum. está fazendo, nosso trabalho não é criar as pessoas, é ir na internet, onde tem um oceano de pessoas que estão procurando, e ajudar, na verdade, o corretor a separar o joio do trigo e falar assim, ó, beleza, desses 2 milhões aqui, né, que eu consigo capturar pagando o Google, pagando o Face ou o que for, eu já fiz uma segmentação, uma triagem e consegui tirar aqui 200 mil que estão dentro desse perfil, né? Então, a questão do custo do lead é assim, quanto mais eu fizer essa triagem, quanto mais restritiva for a minha qualificação, o meu custo é o mesmo. Eu vou fazer Sim, aquela mesma campanha. Mas como o meu volume é mais baixo, obviamente o custo unitário é é maior. maior. Então, você estava perguntando, quem tem mais experiência fazendo isso já tem um pouco desse calejo de, tipo, o que é o universo completo, quanto eu tiro e, portanto, quanto que é o meu custo unitário, mas que 100 leads com uma certa qualificação é diferente de 1000 leads com uma outra qualificação. Então, é esse o calejo que a gente vê muito mais naturalmente nos Estados Unidos do que no Brasil. O que Uhum. você está comentando é que é natural, esse negócio do leilão, né? Então, hoje, mesmo a gente, né, como Connections, eu sou muito explícito e eu falo isso para todo mundo falar. A gente está num momento que eu chamo de momento Ford no mercado. Né? Ford, para quem não sabe, né, quando ele lançou a linha de montagem, falou todo mundo pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Né? E uma evolução natural, e ele mesmo já sabia disso, obviamente, que não ia ser assim para o resto da vida. Né? Sim. Então, hoje, a gente define um perfil e bota um preço. Né? Baseado em que a gente sabe quanto vai custar e etc, etc. A gente sabe que clientes que vão bem têm uma conversão muito condizente, que inclusive já conseguem ganhar dinheiro ali no primeiro ano e aí depois a renovação é 100% dele, né? Então, você sabe que está investindo ali, vai ganhar bastante mais para frente. Mas a gente meio que define esse perfil hoje e fala assim, esse é o preço. E a nossa plataforma está pronta para ser, de fato, cada um escolhe o que quer e quanto quer pagar, né? Porque, como a gente estava falando aqui, né? Tem corretora que gosta mais de trabalhar com esse perfil, tem corretora que gosta mais, né? A gente consegue fazer esse jogo de fazer o meio de campo entre todo mundo. Mas por ser, né? Se você pensar, a gente estava falando naquela amplitude de clientes, né? E tem um número restrito de gente que está pronta para comprar, por Sim, exemplo, né? sim. Então, quanto mais refinado for essa qualificação, mais caro vai ficando. E aí, se você vai ampliando, você quer mais volume, o que você tende a fazer? Você joga uma rede mais ampla, de uma forma ou de outra, né? E aí, ou vai ficando mais caro, porque você precisa de mais gente, e aí, então você precisa, né, pagar mais no Google, um leilão, para aquele. Ou você vai abrir um pouco o seu leque, e aí você pode até manter o preço, mas a qualidade cai, porque você acabou pegando gente que tá menos. Então, essa, Se esse você... gerenciamento, tá? Que a gente tá falando aqui, isso soa complexo e é mesmo, mas é o que a gente faz, né? É o nosso pão, feijão com arroz. Assim, no final das contas, o que conta é o seguinte: É para no final do dia o corretor apertar o play, exatamente, né? apertou Mas o play, essa é a lógica. entenda que nem todo mundo que entra ali é uma venda, tem gente que realmente está só pesquisando, tem gente de todos os perfis possíveis, tem que estar preparado para atender gente, né? De novo, você abriu uma porta para internet, tá Uhum. certo? Tem louco, inclusive, né? Sim. Tem gente que depois a gente faz a campanha falando do seguro alto, perguntando do carro, aí é raríssimo, tá? Não é, mas tem seguro viagem? Né? Acontece, é super, super raro, mas acontece, entendeu? Então tem louco para tudo, você abriu Sim. realmente a porta. Mas não é o comum, né? E aí tem que saber fazer esse trabalho. Eu acho interessante que existe ainda pra gente, principalmente conversando com alguns clientes, alguns corretores, existe ainda uma distinção entre o mercado físico, mercado
do dia a dia, uma loja, e o mercado virtual, né? Aham. A internet e tal. Então, eu vejo corretores que já me falaram que achavam caro lead e pagavam R$ 80 numa nota fiscal na concessionária para poder. E assim, não, mas ali eu tenho todos os dados do veículo e tal. Eu falei, não, ótimo, mas esse não determina nem se ele tem interesse. Um lead, de alguma forma, ele mostrou que tem interesse em fazer aquele seguro, no mínimo prospectar o mercado. Então, mas parece um negócio mais seguro, às vezes. E se gasta muito mais dinheiro, R$ 80 uma nota, pô, a conversão especificamente desse corretor era muito baixa, comparado ao que ele poderia ter. Mas ainda é meio misterioso, né? Para algumas pessoas ele ainda é meio misterioso, né? E aí eu vou voltar de novo no ponto do PP, né? No final das contas, a chave É. é medir, né? Quanto custa, né, um canal que é uma concessionária, quanto custa a loja física, quanto custa para mim essa venda. E não necessariamente o mais caro é pior, porque uma das coisas que a gente fala, olha, a internet, se o cliente chega pra gente e fala assim, meu, já tenho uma rede de concessionária, já tenho uma certa base, eu tô feliz. Eu falo, não, tudo bem, não vem trabalhar com a gente. Porque, de fato, o que eu tô abrindo para você é um mercado novo, mas dá um certo trabalho, você tem que estruturar uma equipe, você vai crescer. Uhum. Então, o cliente que precisa ir para a internet, ou deve ir à internet, é o cliente que tem uma necessidade real, ou por que seja, né, de crescer. Porque se você já tem uma carteira de clientes, já está feliz, etc., realmente é um trabalho que Dá trabalho. dá trabalho. Então, assim, se você está feliz com as fontes que você tem. Agora, um dos nossos clientes, né, em comum, inclusive, falou assim: olha, a gente tinha uma série de pessoas aí nas concessionárias e a gente já estava atendendo, né, já estava crescendo com o time que está trabalhando com a Zipia, no caso, né, Aham. e fazendo, e abrindo mão de concessionários. E aí teve um dia que a gente recebeu pela Zipia, aí a gente foi olhar, tinha chegado pela concessionária a mesma nota. Quer dizer, a pessoa comprou o carro na concessionária, aí ela foi na internet buscar e caiu na gente. Aí eu falei, puxa, e eu pago a concessionária, no caso, por nota. Se o Uhum. cara fala comigo ou não, então. Dá pra você chegar no mesmo cara por outro canal de aquisição, né? É muito uma função de quem tá procurando, como você falou, né? Naquele caso, a pessoa estava interessada, mas Sim. tão interessada, inclusive, que foi a internet buscar o. Tem uma frase, né? Você falando de medir, né? Tem uma frase, não sei de quem, mas falando, eu só acredito em Deus. As outras pessoas tragam os dados. Uhum. E é um pouco isso, né? A gente tem que ser mais orientado a dado para conseguir organizar essas coisas, porque senão, no final das contas, são percepções, né? Não é nada muito fundamentado. É, Pedro, de onde veio o Zipia? Zip foi uma mistura, né? Então a gente estava com esse nome Smart, Tá? a gente precisava achar um nome alternativo para sair dessa confusão e foi né, obviamente uma sessão de brainstorm e tal. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas são, ó, hoje em dia, o processo de achar um nome também inclui o domínio, Sem dúvida. tá? Então, assim, a gente fez um brainstorm, tinha uma série de candidatos e tal, e uma das coisas que era importante é garantir que o domínio estava disponível. Mas antes mesmo de chegar no domínio, Zip, né, foi uma mistura um pouquinho. O Zip tem primeiro a questão da velocidade, né, Zip, né, tem o som, né, Uhum. e a outra até do zipper, né, que a gente tá conectando, na verdade, os dois lados, né, Que legal. do consumidor e do corretor, né. Eh, e Zip na verdade, assim, a realidade é que veio mais do som, etc. Mas também tem IA, né? O Simon, que é nosso CTO, ele é especialista em inteligência artificial, né? E para ser bem honesto, a gente é bem aberto, a gente usa muito pouco hoje, tá? Mas a gente já tem um roadmap muito claro. Sim. A gente usa pouco mais porque tem outras coisas que fazem mais sentido para o mercado atual do que usar IA. Mas tem uma série de coisas que já estão desenhadas ali pra gente ir colocando. Tem coisa muito legal por vir aí. Ah, muito, muito O, mesmo. vocês estão 2 anos com a Zipia, mais ou menos, não é isso? A gente Com começou indo, exato. 2000, quais são os próximos objetivos aí? Qual que é a expectativa aí para o mercado? O que vocês pretendem fazer, né? Qual que é um pouco desse roadmap para os próximos anos? A gente, bom, vai investir em várias frentes, né? Muito também na plataforma, né? De realmente tentar fazer com que esse trabalho de atender o cliente seja cada vez mais fácil, né? Automação do processo em si de vendas, integração mais profunda Uhum. aí com o teleporte, como eu estava falando, tem umas coisas já desenhadas, algumas saindo aí.
Tudo na linha de, bom, no final das contas, tudo é um jogo de eficiência, né? Se eu capturei lá 100 prospects, né, que ainda não são clientes, né, como é que a gente faz? Porque você estava falando, a gente tem realmente capacidade de ver vários clientes, você vê a diferença, são os mesmos leads, basicamente, né? E você vê uma diferença muito grande ali de eficiência, que hoje está muito na mão do próprio consultor, seja no perfil dele de engajamento, seja na disciplina dele de processo. Então, essa parte da disciplina do processo, tem muita coisa que a gente consegue e já tem um roadmap para ir Legal. ajudando, né? E mais funcionalidades de forma geral, né? Hoje, na verdade, o grosso da plataforma é o contato com o prospect que a gente trouxe, mas a gente vai abrir, você tem uma outra forma de gerar o lead, joga aqui também, faz da mesma forma, a gente pode usar, tem muito cliente nosso que não tem ferramentas de WhatsApp, de comunicação, a gente vai começar a ampliar para poder ter isso, então é investir para fazer com que a plataforma seja meio que o sistema operacional na parte da venda, Sim. né? A Zip ela tem essa inteligência, né, que eles desenvolveram ao longo desses anos e também com a Queen Street, que faz muito sentido também se você, né, que está assistindo aí a gente, já tem algum canal de aquisição ou gera leads organicamente, porque é uma marca muito conhecida, enfim. Toda essa inteligência que o Pedro falou, esse motor, ele pode ser conectado a essas coisas também, então acho que é uma oportunidade bem interessante até para novos mercados. Pedro, LGPD perguntam muito para você? Ah, claro, é natural, né? A gente acha muito boa, né, a LGPD de forma geral. A gente já viu esse momento, eu mesmo na Queen Street, né, os primeiros a saírem mais com isso foram a Europa, né, com o GDPR, Uhum. né, que a LGPD é muito baseada, inclusive, em alguns aspectos. Os Estados Unidos também depois já tinha algumas outras coisas para call center e tal, que foram evoluindo. É comum, né, perguntar e a gente, sim, a parte boa, a gente tem, mesmo conceitualmente, antes de mais nada, né, tem, acho que a gente olha a LGPD com dois conceitos básicos, né. O primeiro, o respeito do ponto de vista de eu como consumidor, quero ter transparência, mas eu quero não ser surpreso, não quero que você use meu dado para coisa que eu não... Se eu pedir uma coisa, eu quero ser atendido nessa coisa, né. E o segundo é eu quero que você tenha. Você trate meus dados com respeito, você trate meus dados com cuidado. Né? Acho Tá. que essas são duas questões que a gente, quando olha a essência pra gente, é esse entendimento. Então, por exemplo, pra gente, uma das coisas que é muito boa é que, como a gente trabalha fazendo toda essa segmentação e qualificação, todos os consumidores, clientes, né, que passaram pela gente, eles estão basicamente falando, eu quero falar com alguém, né? Não tem uma campanha fria, não tem nada. Mesmo que a gente possa atingir via uma campanha de Face ou de Insta, etc., quem entrou naquela campanha postou sobre isso já tá, né? Então, pra gente é muito natural falar assim, ó, eu quero falar com um consultor, pode passar os meus dados para o corretor, etc. A gente não tem nada de problema com isso, né? Então, isso é muito natural, a gente sempre fez. Do nosso lado, é mais uma adequação de garantir que a linguagem ou etc. Tão adequadas. Depois, a parte de garantir que os dados estão salvos, tal, e muito mais de segurança de informação, né? Você tem que garantir que é ótimo também, né? Porque hoje o que não falta é vazamento de dados, né? Sim. Principalmente bancos, grandes empresas, né? E acho que é super importante, né? Eu acho que esse talvez seja um dos maiores riscos, né? Uma das coisas mais que vai impactar as empresas daqui para frente, né? A cibersegurança é uma das coisas mais importantes daqui para frente. Legal. Eu fiquei com uma dúvida, que eu acho que não está nem aqui no nosso papo, mas que juntando as peças aqui, você mora na Califórnia, é isso, né? Essa resposta é uma resposta mais delicada, porque Você eu mora. e minha mulher, a gente viaja muito, então onde exatamente a gente mora é uma pergunta meio fluida, uma resposta meio fluida. Ele tá morando há 2, 3 meses aqui no Brasil, mas ele majoritariamente mora nos Estados Unidos. Então você empreendeu, assim, no primeiro momento você estava aqui no Brasil, mas durante muito tempo, com a Zip principalmente, você não tá aqui no Brasil, né? Smart e Zip. Como que foi essa experiência para você? Tipo, a pandemia basicamente não mudou nada, né? Na Nesse verdade, sentido, para você não mudou muita coisa, né? ela foi, na verdade, ela acabou até reforçando, né? Porque a gente Ajudou para os outros, né? Quem
quem eventualmente tivesse alguma resistência de não ter você aqui, né? Sim, 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 sem dúvida. Bom, a gente, assim, também acredita que, de forma geral, algum tipo de híbrido, né, faz diferença, né? Faz. Obviamente. Então, claro que parte de trabalhar com o Brasil inclui, assim, quando eu estava no Curso no começo, eu trabalhando no Vale do Silício, eu não vinha quase Brasil, vinha via família. Depois que eu vim abrir o Curso, claro, eu estava aqui com muita frequência, né? E vou continuar vindo com Uhum. frequência. A questão da pandemia, a gente tem um time distribuído, a gente tem o Simon, nosso CTO, inclusive, está em Cambridge, né, na Inglaterra. A gente tem time na Índia, inclusive. No Brasil, quando abriu a pandemia, a gente começou a contratar em todo quanto é lugar do Brasil. Parte disso é que também a gente já contratou pessoas com esse perfil. Porque eu acho que tem realmente gente que tem mais facilidade de trabalhar remoto e gente que não tem tanta facilidade. Sim, Então, isso eu acho que faz diferença. bastante. Mas a gente, na verdade, quando fez o spin-out, que foi exatamente o início de 2020, tava procurando escritório, né? E aí a pandemia bateu e a gente, até hoje, não tem escritório. Ainda estamos nessa discussão interna se vamos ou não ter um escritório físico, né? A gente até se encontra para trabalhar de tempos em tempos e isso provavelmente vai voltar um pouco mais, mas a gente tem gente que não tem condição fisicamente, tá? A gente tem gente no Rio Grande do Sul, em Sim. Curitiba, E, então... e é interessante o quanto essa diversidade, né? Essa pluralidade de pessoas, de culturas, de formas diferentes de trabalhar, são agregadoras para um modelo desse. Porque se você está falando de venda online, você não está falando de um público específico, de um público restrito, né, em algum lugar. Uhum. Então, qualquer opinião que eu tenha, ela é muito baseada na minha história de vida aqui. Sei lá, eu moro em São Paulo, no ritmo, não sei o quê. Aí eu converso às vezes com um corretor que mora no interior, falo, cara, ninguém mais vai na corretora. Ele fala, na minha corretora vão sempre. Então são mundos completamente diferentes às vezes, né? Então ter essa pluralidade deve ser interessante. E deixa eu até fazer um parênteses aqui, né? Isso é muito legal. Você pega, de novo, o próprio Richard, o Jeff, o Arley, né? Então, uma das coisas interessantes na internet é que você abre, né? E você pode receber gente do Brasil inteiro, Sim. né? E o natural, as pessoas, não, mas eu só quero gente da minha região, né? E o Richard, que né, tem um mentor do corretor, faz consultoria e tal, ele mesmo fala assim, por que você vai fazer isso, né? Você vai se restringir. Principalmente se a sua região for uma região um pouco pequena, a beleza da internet é exatamente você poder abrir, né, Uhum. esse leque. Ele tem toda uma linha de argumentação, né, obviamente, porque que, né, para o próprio cliente também, né, você fala, olha, você tá em, ele gosta de jogar Mozambinho, né? Então, você tá em Mozambique, eu tô em São Paulo, perto das seguradoras. Eu consigo, né, resolver esses problemas. O Jeff fala muito isso, né? O Jeff fala, Eu tô perto da dor, né? você quer estar perto da solução ou do problema? Eu tô É, aqui perto da solução. Ah, exatamente, exatamente, né? Então é bem isso mesmo. boa. Pedro, caminhando aqui pro encerramento, né? Um quadro que a gente colocou há pouco tempo, a gente chama de minuto final. A gente faz um bate-bola aqui, perguntando algumas coisas, até para as pessoas te conhecerem mais. Eu acho que quebra a imagem aí do profissional, do empreendedor, do empresário e tal, e a gente conhece mais sobre você. A gente estava falando sobre kitesurf no começo aqui, então quem tiver interesse, também o Pedro manja muito. Qual que é um lugar inesquecível para você? Tatajuba. Tatajuba? Onde que fica? Tatajuba é um vilarejo no Ceará, perto de Jericoacoara, um mais Aham. conhecido. E aí você está falando exatamente por kitesurf, né? Essa região do Nordeste do Brasil. A gente já fez muito kite no Caribe, nos Estados Unidos, na Europa, mas o Brasil realmente é, de fato, um dos melhores lugares, reconhecidamente aí mundialmente, né? Uhum. E Tatajuba, esse vilarejo, assim, super pequeno, né? Não tem muita coisa, mas o vento é sensacional, tipo, tudo é muito bom. Então a gente brinca muito do Tatajuba. Que legal. E um momento marcante? O nascimento da minha filha, né? Eu e minha mulher decidimos ter filhos um pouco mais velhos já, né? Minha filha tá aí para fazer um ano semana que vem. Legal. Sem dúvida, foi um momento mágico, né? Muda a vida, né? Completamente, Qual que é o nome completamente. dela? Nick. Nick. Pô, muito legal. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Essa aí eu não tinha nem pensado, não, dá um segundinho aqui, cara. Um sonho realizado é a família, né? Eu tenho um relacionamento, eu conheci minha esposa no colégio ainda, né? Então a gente tá juntos há muito tempo.
curtimos muito a vida por muito tempo. Agora, com uma filha, é realmente um complemento muito bom. Acho que era um sonho que eu nem sabia que tinha. É, Acho que esse conjunto, a gente tem uma ligação muito especial. muito bom. E um sonho que você quer realizar? Um- algo que hoje você sonha? Ensinar kitesurf pra minha filha. Essa, Caraca, sem dúvida, é uma coisa que eu assim, puxa que vida. Tem muitas coisas incrível. que eu adoro, eu sempre gostei de ensinar coisas de forma geral, então eu me vejo muito ali com a minha filha, e talvez com outros se for o caso, mas ali curtindo esse processo de aprendizado que é muito rico, e kite é uma coisa que está muito próxima, eu não sei se ela vai querer ou se ela vai gostar, mas esse, eu quero ver se eu consigo não ser aquele pai que força os filhos, né? Vamos ver se eu consigo resistir a essa tentação, mas esse seria, sem dúvida, algo que eu ia gostar muito de fazer. Muito legal. Com quantos anos dá pra começar a aprender kite? Olha, tem gente mais acredita que outros, mas lá para os 10, pelo menos, né? O kite não é um dos esportes mais fáceis, também tem questões ali de segurança, você tá preso ali numa vela gigante, né? Você tem que saber gerenciar ali riscos, então pelo menos 10 anos, alguns falam mais, alguns já são mais agressivos, né? Obviamente, tem um pouco de Legal, tudo. legal. E um livro, Pedro, que você indica? Shogun, que é um livro antigo, mas assim, é um livro, não é um livro de negócios, Uhum. né? Mas para mim foi muito interessante, eu li ainda quando adolescente. Shogun, para quem não ouviu falar, o James Clavell é um cara que é um escritor que era historiador e é a história de um navegador, né, holandês, o primeiro navegador holandês chegando no Japão. E é um livro bem extenso, né, mas muito rico, porque vai mostrando uma série de coisas. Não, ele chega no Japão numa época ali de briga de clãs e tal, então ele fala muito dessa cultura de samurai, etc. Mas é o choque cultural, né, muito do holandês, que começa, inclusive, chegando lá sem falar a língua, né? Então, tudo é bababá, bababá, não entende, e aí ele vai aprendendo, né? Então, entre o período de navegação, né, aquela história, né, dos portugueses já estavam lá, depois chegou esse holandês, a guerra dentro do Japão, tipo, e as diferenças culturais são muito interessantes. Os Muito portugueses interessantes. já tinham chegado no Japão? Na verdade, o livro em si não é história, Tá. não é real, né? Ele é fictício, mas os portugueses, né, estavam mais avançados na navegação, Ah, sim, né, sim. do que os outros. Legal. E um filme? Matrix, né? Matrix, que para mim ainda é assim, muito rico, acho em vários aspectos. Não Sim. só porque acho que é um bom filme de ação, mas até do ponto de vista filosófico, né? Da discussão de se a gente vive num Matrix ou não, que ainda é uma possibilidade, né? Para aqueles É. mais nerds. Então, para mim, esse. E eu fui ver o filme, bom, algumas coisas, né? Primeiro foi. Eu fui ver com minha mulher quando a gente não estava juntos ainda, então tem uma pegada um pouco sentimental, mas eu fui ver sem saber o que era o filme, né? Então, como eu não tinha ideia do que era, quando acontece aquela cena que ele sai, assim, você fica alguns segundos tentando entender o que tá O que que acontecendo. aconteceu? É. Foi uma experiência muito boa. Porra, incrível. É, realmente, é um filme incrível. Eu não assisti O o último, último agora. Neo. Então a gente tá falando da trilogia. Um ídolo. Pode parecer um pouco clichê, mas é a minha mulher, cara. E não é só porque é minha mulher como família, né? Algumas pessoas conhecem, a minha mulher ela trabalha com investimento em startups. Conta. O nome dela é Bad Young, tá? Ela trabalha com a 500 Startups, mas mais do que simplesmente ser investidora, ela sempre teve uma paixão, né, por ajudar empreendedores. Acho que foi isso também que levou a sair de ser um executivo, certamente em parte, para ser um empreendedor, né? E ela sempre se dedicou muito, não só no Brasil, na verdade, a 500 é baseada no Vale, e ela trabalha muito com Europa, com o Oriente Médio, com África, né? E assim, acho que entre obviamente a gente, né, tem princípios muito semelhantes, foi se moldando, inclusive, né? Fazemos kitesurf juntos, entre outras coisas. Mas eu acho que a paixão dela, né, e essa a resiliência e o trabalho que ela faz, para mim, são realmente inspiradores. Incrível. Eu conheço muito a Bad de ouvir falar e não conheço ela ainda pessoalmente. Então eu escutava desde a época que o Omar foi com a 500 pro Pro Vale. Vale e escuto muito sempre o Pedro falando. Então espero que a gente possa trazer ela aqui também para bater um papo. Vamos ver. Uma frase que te define ou uma frase que você gosta. Eu não sou um cara religioso,
tá? Mas eu acho que a frase, para mim, que eu uso muito é a regra de ouro, né? O Golden Rule, né? Faça com os outros o que gostariam que fizessem com você. Que eu acho que o que falta muito, de forma geral, é as pessoas entenderem o lado do outro, né? Eu digo muito que quando a gente tiver telepatia assistida por tecnologia, a primeira coisa que vai desaparecer são esses desentendimentos, né? A grande maioria dos entendimentos são porque o que tem uma frase muito boa também que eu gosto, mas não é o que me define, eu acho. Eu não lembro nem quem é, acho que é um chileno ou um peruano, não lembro, mas entre o que eu pensei, o que eu falei, o que você ouviu e o que você entendeu, existe um abismo, né? Então, esse problema de falta de comunicação de um entender ao outro, acho que gera o grosso dos problemas que a gente tem no mundo na minha humilde opinião. Então, essa questão de você se colocar no lugar dos outros e fazer para os outros o que, lembrar, né, do as consequências do que você está fazendo para os outros, como se você estivesse na outra ponta, Sim. eu acho que são a chave para muita coisa nessa vida. Porra, sem dúvida. E essa empatia de tentar imaginar, no mínimo, o que pode impactar o outro ou qual era a intenção, eu acho que ajudaria muito. Nunca tinha pensado isso na telepatia. E é verdade, né? É você passar a entender o que se passa ali dentro, né? Briga de Não casal, é né, cara? briga de Quantas casal. vezes você não tentou, o que você estava tentando resolver era uma É, coisa, mas a interpretação foi completamente outra. Aposto que todo mundo que estiver ouvindo aqui sim. vai ter pelo menos uma dúzia aí de situações. Pô, muito bom, cara, muito Né? bom. Pô, Pedro, obrigado. O Pedro foi o primeiro convidado ao Tex Talk. E, na verdade, ele soube do Tex Talk quando nem tinha nome. E que bom que agora deu certo. A gente tá batendo esse papo, foi muito bom. Teus recados aí, onde que o pessoal pode encontrar a Zipia, como ele chega até você. Enfim, também quem quiser bater um papo e te perguntar coisas que eu não perguntei aqui. Claro, claro. Bom, zipia.com.br naturalmente é o nosso site. Você pode sempre procurar a gente via, né, teleporte, pessoal aqui da Tex. A gente trabalha muito próximos de forma geral. Vamos saber apontar. Para quem quiser, pedro@zipia.com.br é meu e-mail, pessoal. Podem mandar. A gente está sempre super disponíveis a ajudar todo mundo aí. Boa. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo pelo papo. Obrigado a todo mundo. Se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, também tem vídeo no YouTube. E se você não tiver tempo de ver no YouTube ou não tiver a conta paga no YouTube, dá para você só ouvir pelo Spotify. Então, fique à vontade, mandem ideias de pessoas que vocês gostariam que a gente batesse um papo e sempre surgiram. A gente começou a mandar uma semana antes quem vai estar aqui no Tex Talk, justamente para as pessoas poderem mandar também as perguntas dela. Então, a Tex sempre como Tex Tecnologia, @Tex Tecnologia, em todos os canais, as redes sociais. Obrigado mais uma vez. Valeu, Pedro. Até a Muito próxima, obrigado. pessoal. Obrigado, Valeu. Emir. Obrigado, Tex. Valeu.